Você tem dificuldade em ler a Bíblia? Então vem comigo, eu sou Tatiele e no capítulo a capítulo a gente vai um passo de cada vez. Hoje nós começaremos a ler o livro de Marcos. Marcos, capítulo 1. Aqui começa a boa notícia de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Como está escrito no profeta Isaías: Vou enviar o meu mensageiro, que irá antes de mim para preparar o caminho. Estou ouvindo uma voz que clama no deserto: Preparem um caminho para o Senhor, preparem um caminho reto e plano para o nosso Deus. Esse mensageiro foi João Batista. Ele batizava no deserto e ensinava que todos deviam ser batizados como demonstração pública da sua decisão de voltar as costas para o pecado para que Deus os perdoasse. Gente de Jerusalém e de toda a Judéia ia para os lugares desertos da Judéia para ver e ouvir João. E quando confessavam seus pecados, ele os batizava no Rio Jordão. A roupa de João era tecida de pelo de camelo e ele usava um cinto de couro. Gafanhotos e mel do campo eram a sua comida. Esta era a sua mensagem: Em breve chegará alguém que é muito mais importante do que eu, tanto que eu não sou digno de abaixar-me e desamarrar as correias das suas sandálias. Eu batizo vocês com água, porém, ele os batizará com o Espírito Santo. Então, num daqueles dias, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Rio Jordão. No momento em que Jesus saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito Santo na forma de uma pomba descendo sobre ele. Uma voz dos céus disse: Você é meu filho amado, você é minha alegria. Logo depois, o Espírito levou Jesus para o deserto, onde ficou por 40 dias, sozinho, em meio aos animais selvagens. Ali, ele foi submetido às tentações de Satanás, e os anjos vieram e cuidaram dele. Mais tarde, depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia, a fim de pregar as boas novas de Deus. Finalmente, chegou o tempo, anunciava ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se dos seus pecados e creiam nesta gloriosa mensagem. Um dia, quando Jesus estava andando ao longo da praia do mar da Galileia, viu Simão e seu irmão André lançando as suas redes, pois eram pescadores por profissão. Jesus os chamou: Venham, sigam-me, e farei de vocês pescadores de homens. No mesmo momento, eles deixaram as redes e o seguiram. Um pouco mais adiante, na praia, ele viu os filhos de Zebedeu, Tiago e João, em um barco remendando as redes. Jesus chamou os dois e imediatamente eles deixaram o pai Zebedeu no barco com os empregados e seguiram a Jesus. Jesus e os seus companheiros chegaram à cidade de Cafarnaum e, no sábado de manhã, foram à sinagoga e ali começou a ensinar. Todos ficaram admirados com o seu ensino, porque ele falava com autoridade e não como os mestres da lei. Achava-se presente ali um homem possesso de um espírito imundo, que começou a gritar: Por que o Senhor está nos incomodando, Jesus de Nazaré? Veio para nos destruir? Sei quem é o Senhor, o Santo de Deus. Jesus repreendeu o espírito imundo: Cale-se e saia deste homem. O espírito imundo deu um grito forte, agitou violentamente o homem e saiu dele. O espanto tomou conta de todos e eles começaram a discutir o que tinha acontecido. O que é isso? É um ensinamento novo com autoridade?
Imaginem, até os espíritos imundos obedecem às ordens dele. A notícia a respeito dele espalhou-se rapidamente por toda a região da Galileia. Depois, quando saíram da sinagoga, ele e os seus discípulos foram para a casa de Simão e André, onde encontraram a sogra de Simão doente, de cama, com febre. Imediatamente falaram a Jesus a respeito dela. Ele foi para o lado da cama dela, tomou a sua mão e a ajudou a levantar-se. A febre a deixou e ela começou a servir a todos. Quando o sol se pôs, o povo levou os doentes e os endemoninhados a Jesus para serem curados. Uma enorme multidão da cidade de Cafarnaum juntou-se do lado de fora da porta. Então, naquela noite, Jesus curou um grande número de pessoas doentes e expulsou muitos demônios. Ele não deixava que os demônios falassem, porque sabiam quem ele era. No outro dia de manhã, Jesus se levantou antes do amanhecer e foi sozinho a um lugar deserto para orar. Mais tarde, Simão e os outros saíram para procurá-lo. E ao encontrá-lo, disseram: "Todos estão perguntando pelo Senhor." Porém, ele respondeu: "Devemos prosseguir para outros lugares aqui por perto e apresentar-lhes também a minha mensagem, porque foi para isso que eu vim." Então, ele viajava por toda a província da Galileia, pregando nas sinagogas e libertando muitos do poder dos demônios. Um leproso veio, ajoelhou-se diante dele e suplicou: "Se o Senhor quiser, pode curar-me." E então, Jesus, levado pela compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: "Sim, eu quero, seja curado." Imediatamente a lepra desapareceu e o homem foi curado. Jesus então lhe disse energicamente: "Vá pedir para o sacerdote que examine você. Não pare pelo caminho para falar com ninguém. Leve com você a oferta que Moisés mandou que um leproso apresentasse para que sirva de testemunho." Mas enquanto o homem seguia pelo caminho, começou a espalhar a boa nova de que estava curado. Por isso, grandes multidões logo cercaram Jesus. Ele não podia entrar publicamente em qualquer cidade, tendo de ficar de fora, nos lugares desertos. E de toda parte vinham gente encontrar-se com ele ali. Quando Jesus chega, tudo começa a mudar rápido. O Evangelho de Marcos começa diferente. Não tem genealogia, infância de Jesus, muitos detalhes do começo. Marcos já inicia mostrando movimento, porque o foco aqui não é apenas quem Jesus é o impacto imediato da presença dele. João Batista prepara o caminho. Tudo começa com João. Ele aparece no deserto, chamando as pessoas ao arrependimento. E isso é muito simbólico. Na Bíblia, o deserto muitas vezes representa preparação, transformação, dependência de Deus. Antes de Jesus começar seu ministério publicamente, corações precisavam ser preparados. O batismo de Jesus não era identificação ou necessidade. Quando Jesus é batizado, muita gente estranha. Ué, mas ele não tinha pecado. E é exatamente aí que está a profundidade. Jesus não entra nas águas porque precisava de arrependimento. Ele entra para se identificar com a humanidade que veio salvar. E naquele momento, o céu se abre
O Espírito Santo desce e o Pai declara: Tu és meu Filho amado. Antes de qualquer milagre público, Jesus já tinha identidade confirmada pelo Pai. E o deserto vem logo depois. E isso é muito forte, porque depois do céu aberto, vem o deserto. Depois da confirmação, vem a tentação. Porque experiências espirituais não eliminam o processo. O ritmo de Marcos revela algo importante. Marcos usa constantemente palavras como imediatamente, logo e em seguida. Tudo acontece rápido. Jesus chama discípulos, expulsa demônios, cura pessoas, ensina com autoridade. Isso transmite uma sensação forte. Quando Jesus entra em cena, as coisas começam a se mover. Jesus chama pescadores comuns. E o mais impressionante é a resposta deles. Deixam tudo e seguem. Isso mostra que havia algo na presença de Jesus que ultrapassava a explicação lógica. Em Marcos 1, as pessoas ficam admiradas porque Jesus ensinava como quem tem autoridade. Mas essa autoridade não vinha de aparência religiosa, vinha de essência. Até os espíritos malignos reconheciam quem ele era, porque a autoridade espiritual real não depende de título, ela é percebida. Uma curiosidade muito interessante em Marcos 1 é que os demônios reconhecem Jesus antes de muita gente. Enquanto multidões ainda estavam tentando entender quem ele era, religiosos questionavam pessoas observando os milagres, os espíritos malignos já sabiam exatamente diante quem estavam. Em vários momentos eles dizem: Eu sei quem tu és. E isso é muito profundo, porque Marcos mostra um contraste forte. Gente vendo milagres, mas sem entender, enquanto o mundo espiritual reconhecia imediatamente a autoridade de Jesus. O mais forte nisso é o reconhecimento não vinha da aparência. Jesus não chegou com posição política, com exército, com roupas de rei, mas mesmo assim o reino espiritual reagia à presença dele, porque a autoridade espiritual verdadeira não precisa ser anunciada, ela é percebida. E agora deixo uma reflexão. Às vezes a gente acha que precisa melhorar primeiro, organizar tudo primeiro, resolver tudo sozinho, para então viver algo com Deus. Mas Marcos 1 mostra justamente o contrário. Jesus é quem começa a transformação no meio do caos. Você não vai conseguir fazer tudo isso sozinho. A palavra de Deus diz: sem mim nada podeis fazer. Você não vai conseguir se organizar enquanto não buscar a Jesus primeiro, porque é Jesus quem vai te ajudar a se organizar. Então hoje, pensa sobre isso. E se Deus não estiver esperando sua vida ficar perfeita para começar algo? Porque Ele já decidiu começar exatamente do ponto onde você está? Porque em Marcos 1, a presença de Jesus não encontra tudo pronto, ela transforma o que encontra. Esse foi o capítulo a capítulo de hoje. Se isso falou com você, me acompanhe amanhã. Aqui a gente segue junto, um capítulo de cada vez.